Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira, 12 de julho de 2019. Nepotismo? Jair Bolsonaro diz que vai indicar seu filho Eduardo para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Investida, enquanto Ciro Gomes afirma que Tabata Amaral deveria deixar o PDT por ter votado a favor da reforma da Previdência, governador tucano João Dória diz que a deputada é rosto, alma e coração do novo PSDB. Missiva, vai a leilão, carta de 1995 em que Tupac Shakur termina o relacionamento com Madonna. Sabe qual foi o motivo do término? Ele achava que namorar uma mulher branca poderia ameaçar sua carreira de rapper. Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando, e você que vai aí iniciando o seu dia, iniciando o seu trabalho, no carro, ouvindo a gente pelo trânsito das grandes cidades do Brasil e do mundo, vem com a gente até às 11h30, seguimos por aqui. Buenos dias, Fefitito. Buenos dias, Tudo bem, garotinho? Tudo ótimo, e você? Tudo bom também. Quero saber da nossa hash. Aliás, não sou eu, como todos os nossos amigos internautas, ouvintes, espectadores. Não, olha, nossa hash hoje não é diplomamata. Você aí de casa que fica insistindo no assunto, gente. Isso não é diplomamata. Nossa hash de hoje, ela é um outro grande serviço à nação brasileira. Porque assim, ninguém aguenta mais tantos erros de português no Twitter, não é mesmo? Então tudo bem que a internet tem lá a sua própria linguagem, mas não dá pra ficar cometendo um monte de erro crasso. Tipo escrever menos, de brincadeira pode. Por que junto menos quando é uma pergunta? Porque tem que ser separado nesse caso. Ou dizer faziam 20 anos, o verbo fazer quando se refere a tempo, ele é impessoal. Ele não vai pro plural, minha gente. Então assim, eu vou aqui convocar um exército de professores Pasquale que vão nos ajudar a tirar muitas dúvidas sobre a última flor do Lácio, a inculta, bela e maltratada língua portuguesa. Então a nossa hashtag de hoje é português sem erro. Vá lá, poste um erro e já corrija, viu? Porque aí você já ensina pro coleguinha como é que se fala certo. É importante assim ninguém corrigir, repete. Importante exatamente. Corrigir. Poste e corrige. Português sem erro. Se a gente for pros Trending Topics, tem prêmio. Agora também pelo nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem em vídeo, mas o nosso tema é outro, tá bom? Eu vou voltar à questão aí da possibilidade da indicação de Eduardo Bolsonaro, o 03 do presidente, a uma embaixada, no caso a do Brasil nos Estados Unidos. E aí, o que você acha dessa ideia? Conta pra gente, divida a sua opinião, mande um vídeo pra gente comentando a respeito dessa possibilidade de Eduardo Bolsonaro ocupar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. 11 931 17 1009 é o nosso número. Vamos lá, no mais você pode nos acompanhar em imagens. Não tem o aplicativo da PAN ainda? Baixa aí no seu dispositivo móvel, assim você leva nossa programação para conferir quando e onde você bem entender. Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br e no nosso canal no YouTube. Vai lá, clique na sinetinha para ser informado quando entra a nossa transmissão ao vivo, tá bom? Conteúdo extra nas mídias sociais também, estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica animadão e feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Bora lá! O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que decidiu indicar o filho Eduardo para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O deputado federal, por sua vez, disse que aceitaria renunciar ao mandato se isso fosse necessário para assumir o posto. Segundo Jair Bolsonaro, o filho daria conta do recado perfeitamente, já que fala
inglês, espanhol, é amigo dos filhos do Trump, tem boa relação com a família e com o próprio presidente Donald Trump. A ideia de indicá-lo foi imediatamente criticada por políticos da oposição e integrantes do Itamaraty. A movimentação é vista por muitos como nepotismo. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, por exemplo, que tem sido contrário à indicação de parentes de políticos para cargos de natureza política, afirmou ter a impressão de que é péssima a possível indicação de Eduardo Bolsonaro. Vou começar dando bom dia pro Caio e já jogando para ele essa batata quente. Tem defesa essa possibilidade de indicação, Caio? Bom dia. Bom dia, Edgar. Eu acho, assim, a primeira batalha a ser encampada, ela é de natureza jurídica, né? Então, eu fiz aqui um apanhado para a gente fazer uma breve consideração aí pro ouvinte sobre esse tema, né? Alô? Vai lá, pode seguir. Pode seguir. Ah, tá. Voltou aqui. É o seguinte. Bom, o que vige hoje em dia no direito brasileiro, né? A súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 3º grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, viola a Constituição Federal. E o que é a súmula vinculante aí, né, para esclarecer o ouvinte? É como se fosse uma pílula jurisprudencial de repercussão geral obrigatória. Portanto, é como se fosse um verbete que sintetiza, né, o entendimento do STF a respeito de determinado tema. Ele tem força de lei e ele se impõe a todos os casos análogos julgados no país. Então, a súmula vinculante, só para fechar, ela tem duas finalidades. Primeira, dar publicidade a um entendimento pacificado na Corte Suprema, e o segundo é uniformizar a aplicação do direito nas varas e nos tribunais aí pelo país afora. Isso reforça aquele princípio super importante no Estado Democrático de Direito, que é o princípio da segurança jurídica. Antes da súmula vinculante 13, havia a Resolução 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça. E ela falava o seguinte no seu item 2, olha que interessante, Edgar: a vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. E no item 3 ele falava: a proibição decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 caput da Constituição Federal. E onde que está esse artigo 37 na Constituição? Está no título 3 da Organização do Estado e no capítulo 7 da Administração Pública. Portanto, o caput, a cabeça do artigo 37 da Constituição, ele elenca os princípios da administração pública que devem ser observados. E quais são eles? Olha só: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nepotismo, ele viola diretamente dois desses princípios, obviamente a impessoalidade e também, em certo sentido, a eficiência, porque o nepotismo nada mais é do que o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. É um ataque direto à meritocracia que deve prevalecer num ambiente de isonomia, ou seja, de igualdade de todos perante a lei, igualdade de oportunidades, certo? Então, assim, essa é a primeira batalha jurídica, porque há algumas exigências para você tipificar a conduta de nepotismo. Você tem que ter o funcionário, ele tem que ser nomeado por parente. Então, obviamente, aqui a gente tem a relação de pai e filho, a relação de parentesco, na mesma instituição pública. Então, vai ter uma discussão aí de filigrana jurídica a respeito de objeto, CNPJ, esse tipo de coisa. Mas essa é só a batalha jurídica, né, Edgar? E aqui existe sim, faria todo sentido uma interpretação no sentido de que a nomeação é ilegal. Além disso, da guerra jurídica, você tem o desgaste político óbvio, porque o embaixador ele tem que passar pela sabatina do Senado. Então você vai ter o presidente da República, por extensão, um governo que precisa implementar reformas grandes, estruturantes, gastando cartucho, né, para fazer uma nomeação de cunho pessoal. Então, e tem aí outros problemas análogos aí do ponto de vista político do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, que é o seguinte: você abandonar o mandato, né, ou renunciar ao mandato sendo o deputado federal mais votado da história,
né? Isso é muito complicado. Eu não consigo ver com bons olhos assim essa nomeação. Essa ligação com relação ao nepotismo, ser considerado ou não nepotismo, é muito técnica mesmo. E ela é muito observada quando tem é muito escancarado e direto, né? Dentro da mesma linhagem, do mesmo ambiente político ali, né? Das questões práticas do exercício, né? Do cargo e tal. E chega um dia depois do aniversário dele, né? O que fica ainda mais claro que é um presente de aniversário pro filhote. Vamos chegar aí nesse ponto. Tem uma questão também de psicologia aqui que eu queria abrir pra bancada. Não vai me dizer que você agora entende o que ele quis dizer sobre trabalho infantil. Não, mas deixa eu só terminar meu raciocínio com relação a isso. Porque existe mesmo uma nuance muito tênue aí do que pode ser considerado nepotismo ou não, porque aí o cargo de embaixador não se enquadraria nisso. Aliás, nepotismo é uma coisa praticada na política, inclusive com algumas artimanhas do tal nepotismo cruzado. Quer dizer, eu sou o deputado, eu contrato um parente de você, meu colega deputado, você contrata alguém da minha linhagem, da minha família, enfim, do meu relacionamento, e a gente escapa da consideração... Nepotismo cruzado. É nepotismo cruzado, isso é uma coisa que muito acontece, inclusive com denúncias no próprio PSL, partido ao qual pertence do presidente e o filho Eduardo. Agora, no caso da embaixada... É bom que também o ouvinte saiba, saindo desse âmbito simplesmente jurisdicional, aí da questão da justiça, tem um termo dentro do protocolo do Itamaraty, tem um termo até vindo da língua francesa, que é o agrément, que é uma espécie que significa como se fosse assim, uma aprovação, um aceite. Após a indicação do nome para a embaixada, o país no qual vai servir o embaixador, tem que dar um aceite, ele tem que falar, não, ok, estou de acordo. E aí seguir dentro dos trâmites. Quer dizer, isso já por si quebra o rito, quebra a hierarquia de quem está no Itamaraty, aperfeiçoando conhecimento, se esforçando para desenvolver melhor suas habilidades de servir o país no exterior. Quando vem ainda com essa... É um teatro isso aí, né? É um teatro mal feito do presidente se dizendo desentendido, ele está no radar, aí o filho recebe... Falando que, olha, claro, olha, que honra, se for indicado. Até parece que isso não rolou numa conversa daquele churrascão regado a cerveja de qualidade duvidosa, quente. Pai, eu quero muito ser... E olha, a comprovação do que eu tô dizendo vem nos atos, nos passos dados por Eduardo Bolsonaro a partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro, assume o cargo. Naquela reunião, por exemplo, no Salão Oval da Casa Branca, ele foi levado junto com o presidente Donald Trump, ele atravessou ali. Digamos que quem deveria estar naquela reunião, se fosse o caso, é o ministro das Relações Exteriores, é o Ernesto Araújo, que não participou, foi preterido dessa conversa. Sim, muita gente inclusive estranhou, porque não é costume dos presidentes levar filhos a reuniões oficiais. Isso, e ali já teria, por uma relação ali já sabida com o Steve Bannon, uma espécie de guru das mídias digitais, que agora foi afastado do presidente Donald Trump, que depois foi afastado. Tem toda essa relação, essa tríade aí, Steve Bannon, Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro, quer dizer, é um caminho tortuoso ali, que mais uma vez, dentro da sua maneira não muito afeita a protocolos, o presidente vem empurrando goela abaixo várias decisões e várias posturas. A própria quantidade de vídeos que ele tem gravado nos últimos tempos, tentando falar de assuntos globalistas e tudo mais. Agora sim, pra gente ficar mais claro ainda sobre o teatro, pra gente tentar entender, a nomeação aconteceu um dia depois do aniversário dele. Claro que isso já devia estar alinhavado há um bom tempo, mas foi um presente do papai, né? Aí olha só que timing perfeito. Deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, ele formulou uma PEC que agora que ela quer basicamente que os deputados e senadores indicados a embaixadores não renunciem ao seu cargo, que eles consigam manter os cargos. Ele diz, inclusive, que já tem 140 assinaturas e vai pedir celeridade na aprovação disso, para que, quem sabe, o Eduardo Bolsonaro consiga manter também o seu cargo de deputado, ainda que vá para a embaixada dos Estados Unidos. Se isso não é um escárnio, eu não sei o que mais é. Aliás, escárnio é o que não
tem faltado nesse governo. Pra você que é muito fã do Sérgio Moro, trata o Sérgio Moro como herói e tudo mais, eu vou resgatar aqui um tweet dele de abril desse ano, que diz o seguinte: o poder público não é um negócio de família. Claramente esse tweet anda em desacordo com o que tem acontecido com esse governo. Pra você que também fala muito do Lula, que sempre volta pra ir o Lula, não basta falar só do Moro, gosta de falar do Lula também, pergunto a você, e se fosse o filho do Lula quem ganhasse uma embaixada dos Estados Unidos de presentes de aniversário, você ia estar feliz, satisfeito? Ou você também não ia estar achando que era mamata? Terceiro ponto, o Eduardo Bolsonaro tá dentro de uma estratégia de marketing, né, essa indicação, porque afinal de contas, amigo dos filhos do Trump, a gente vê ele indo pro Guarujá, aqui em São Paulo com o Trump, pra um churrascão no Hamptons, lá nos Estados Unidos. Não é o caso, não é mesmo, Barbecue. gente? É porque você encontra uma pessoa 2 ou 3 vezes na vida que ela vira seu amigo íntimo. Churrascão no Hamilton. Ó, eu subscrevo o tweet do Moro aí que o Fefito trouxe pro ouvinte. E aí você vê, compatível, né? Você acha? Ele Super. seguir como deputado não me parece compatível. Não é nem um pouco, mas deixa eu encerrar, deixa eu falar só mais umas Na hipótese coisinhas dele aqui. seguir como for realmente nomeado embaixador. Deixa eu só falar mais umas coisinhas, eu juro que vai ser muito rápido. Ponto número 4, o inglês dele não é tão fluente assim. Já estão rolando vários vídeos dele dando entrevista pra Fox, cometendo uns erros bem crassos de inglês. Então assim, a gente vai ter um embaixador brasileiro na embaixada dos Estados Unidos que não sabe falar inglês tão perfeitamente quanto deveria. Certamente tem gente mais qualificada pra isso. E aí, já que a gente tá falando de constrangimentos no Itamaraty, de constrangimentos que esse governo faz, eu acho que esse governo tem muito tempo livre e não se ligou ainda que a gente tem 13 milhões de desempregados e fica tomando medidas que não afetam em nada positivamente o cotidiano do brasileiro. Aliás, só constrange outros brasileiros, como é o caso da medida do Bolsonaro, que quer agora vetar no preenchimento de solicitação de passaporte o uso do termo genitor. Agora ele quer obrigar as pessoas a preencherem pai e mãe, esquecendo que um monte de criança não tem pai no documento, na certidão de nascimento, porque a gente tem muito homem que abandona os filhos e que a gente tem muita família formada por relações homoafetivas. Ou seja, a gente tem um presidente que está mais interessado em premiar o filho e constranger os seus cidadãos como política externa. Tá de parabéns, hein, Bolsonaro? Você vê, por isso que eu sempre destaco aqui a importância da gente ouvir os ensinamentos do professor Modesto Carvalhosa, que é autor da reforma política mais coerente que existe, que está registrada em livro, da Cleptocracia para a Democracia. Ele não só fala no fim das emendas parlamentares, que a gente discutiu aqui essa semana, porque de certa forma você está colocando o poder que deveria fiscalizar o orçamento do executivo como sócio desse orçamento, mas ele também fala explicitamente no impedimento dos eleitos para o poder legislativo de participarem de cargos no poder executivo, né? E tem mais, assim, a respeito dessa questão, né, da nomeação do Eduardo, eu não acho que ele não seja qualificado. Nesse sentido, eu concordo com o presidente da República, ele daria, sim, conta do recado, e é possível que recebesse um tratamento diferenciado do governo americano, especialmente conhecendo o mindset, por assim dizer, né, a mentalidade do Donald Trump. Certo? Esse daí não é o problema. Eu não acho que o Brasil seria desfavorecido. Nossa, eu acho total o problema. O problema, na verdade, ele é de natureza institucional. Ele é muito maior que isso, né, Edgar? Caio, mas o sujeito que ocupa uma embaixada, ele vai ter que lidar com questões que não envolvem só a relação bilateral entre as nações, mas decisões do mundo com relação a outros países também, que interferem e dizem respeito a Brasil, a Estados Unidos, no caso. Quer dizer, pelo histórico. Não põe em xeque a qualificação do Eduardo em si, mas é que a gente não pode ser casuísta. Mas pelo histórico dele, você já imagina em detrimento do quê? De outros profissionais formados pelo Rio Branco, que estão compondo ali os quadros do Itamaraty e desenvolvendo habilidades para tal. Essa é a questão. É uma quebra de hierarquia ele também. Pode compensar isso inclusive com networking e outras coisas, e favorecimento por ser filho de um presidente. Mas o Fefito matou a pau
quando ele disse o seguinte: imagina se fosse o filho do Lula. Então a gente não pode ser casuísta. A lei ela tem que ser feita em abstrato e ela tem que ser funcional em todos os casos, seja no caso de um cara que é mais qualificado por ser o deputado federal mais votado do Brasil, por falar aí diversos idiomas, não conheço a fluência dele nessas línguas e também não sei da quantidade de conhecimento dele a respeito de política internacional. Agora, você vê, eu já falei isso aqui, a nossa sociedade já não vê com tão bons olhos a aquisição de patrimônio por meio de herança, né? A herança patrimonial, ela é um ato unilateral de vontade, né, daquele que deixa a sua herança para os seus descendentes. Agora, a herança política, essa sim, por envolver verba pública, por envolver cargo público, ela afeta toda a sociedade. Então, ela tem que ser pensada de uma forma bem cautelosa, né? Não faz muito sentido aí essa psicologia do patriarcado, na qual os filhos eles são uma extensão da identidade do pai, né? Então, nesse sentido, eu reprovo essa medida. Pois é, e reafirma essa questão de vai governando nas informalidades, né? Vamos dando depoimentos na informalidade, fora dos ritos, fora das regras, fora do protocolo, fora da formalidade que o decoro do cargo, né? Que a liturgia do cargo exige. Pera lá. Gente, como eu disse ontem, vou repetir aqui hoje. A mamata não acabou, the mamata is not over, e agora a moda é diplomamata. Diplomamata de piroca. Pois é. Ó, vamos lá, vamos seguir aqui ainda sobre Eduardo Bolsonaro, gente. Olha aqui quanto tempo a gente tá em cima disso. Mas, ó, o deputado deu uma entrevista exclusiva à revista Veja, né, Vini? O que ele destaca, o que você destaca pra gente do que foi falado pelo 03 aí? Pois é, ele falou bastante coisa aí, inclusive sobre temas relacionados aí ao governo do pai Jair Bolsonaro, mas eu vou destacar aqui para o nosso ouvinte e espectador, Edgar, aquilo que ele falou sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, que está no meio aí de toda essa polêmica, desses vazamentos dos supostos diálogos dele quando ele era juiz da Operação Lava Jato com procuradores da operação, né, e o Eduardo Bolsonaro comentou um pouco sobre esse episódio, mas disse, Edgar, que nunca passou pela cabeça do pai, presidente Jair Bolsonaro, demitir Sérgio Moro por essas circunstâncias, e que quem está apostando as suas fichas em uma queda de Sérgio Moro vai perder. E ele também disse que o Sérgio Moro resgatou a esperança de que o Brasil pode ser um país que não privilegia a corrupção em detrimento das pessoas que trabalham honestamente. E Eduardo Bolsonaro acredita também que existe aí uma grande armação sendo articulada tanto pelo PT como por outros partidos de esquerda para poder soltar o Lula da cadeia e libertar também outros líderes políticos corruptos também e atingir o governo. E ele diz o seguinte, Edgar, sobre esses vazamentos: foi uma invasão criminosa com o objetivo político de soltar o ex-presidente Lula. Querem descredibilizar o ex-juiz Sérgio Moro para, consequentemente, acabar com a Lava Jato. E, segundo o Eduardo, soltar o Lula agora por em xeque a nossa democracia, com o risco de uma convulsão social, passando o recado de que vale a pena ser desonesto no Brasil. E também defendeu a transferência do Lula lá da sede da Polícia Federal em Curitiba para um presídio de segurança máxima. Então, alguns destaques aí desta fala do Eduardo Bolsonaro, que a gente pode até emendar aqui agora, Edgar, já que a gente entrou nesse assunto, porque o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, voltou ontem ao Congresso, né? Ele já tinha participado de uma comissão na Câmara dos Deputados. Ontem ele participou da CCJ do Senado, a convite do senador Randolph Rodrigues, da rede. Inclusive, os senadores que compõem ali a base do governo, a maioria deles não estavam ontem nessa comissão, até com o intuito de poder esvaziar um pouco essa participação do Glenn, de não fazer com que servisse de palanque. Você acha que foi uma estratégia isso? Foi uma estratégia, né? Por exemplo, o Major Olímpio não estava, o Flávio Bolsonaro não estava, né? Então, eu acho que acabou servindo aí para não servir como palanque para o Glenn. Mas ele fez algumas afirmações que a gente pode destacar aqui. Primeiro, que o Randolph Rodrigues, que fez o convite
abriu a sessão criticando a inércia do governo brasileiro quanto às hostilidades e ameaças sofridas pelos jornalistas. Sobre essas ameaças, o Glenn diz que algumas declarações do Moro sobre essas supostas investigações que ele estaria sofrendo, até nas contas dele. Você se lembra, a gente falou aqui ontem, né, que o TCU estava pedindo informações lá do COAF para saber se está tendo investigação em cima do Glenn ou não. O Glenn diz que o Moro não deixa isso muito claro. Isso, é meio evasivo. Se foi feito um pedido da Polícia Federal. O Paulo Guedes também meio evasivo. Acaba não respondendo, e que isso, na verdade, acaba transpassando que é uma ameaça à imprensa livre. Sim. E ele comparou até com o caso do Snowden, que ele também revelou lá nos Estados Unidos, da qual ele não foi alvo de nenhuma investigação do governo americano. Então ele diz que o Moro quer que eles fiquem com medo por estarem supostamente o Greenwald disse, né? O Glenn que o Moro deseja que isso implante um medo, né? Instaure um medo na imprensa, de uma maneira geral. Para que eles fiquem com medo de continuarem investigando aí essas reportagens. Também defendeu que não está defendendo nenhum político, nenhum partido, que a causa deles não é Lula livre e muito menos destruir o governo Bolsonaro, e sim apenas defender os princípios fundamentais para a democracia que não tem a ver com ideologia. Ele diz que pessoas com poder político precisam ter transparência e um processo legal não pode ter um juiz imparcial. Ele até diz que quando recebeu pela primeira vez... Parcial, no caso. Isso. Né? Quando recebeu pela primeira vez os documentos desta fonte, que ainda é uma fonte anônima, ele acabou ficando chocado, né, pelas declarações que ele ouvia do juiz Sérgio Moro sobre a neutralidade de todo aquele processo. Então, como eu disse, Edgar, os senadores ali ligados ao governo não estavam presentes, mas tinha lá o Marcos Duval, que é do Cidadania, que perguntou para o Glenn por que ele não entrega esse material para a perícia, né, para ser periciado ali pela polícia. E o Glenn acabou respondendo que os jornalistas na democracia não entregam esse tipo de material jornalístico, seja para a polícia, seja para o governo, seja para a justiça, e também defendeu que ele tem uma reputação mundial como jornalista e não publicaria um material que não fosse autêntico. E transferiu essa responsabilidade, e é a cena que a gente vai ver agora, para Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Vamos ver. Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail, que eu estou falando que eu escrevi. E você pode ver no original, aqui no meu telefone, como era. E agora pode comparar para esse jornal que está publicando e vocês podem ver como eles adulterou. O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros integrantes na Força Tarefa de Lava Jato, nunca fizeram isso. Pois é, então ele está falando, eu não vou entregar porque isso é uma questão aí de países tiranos, de países que são autoritários, que não são democratas. Agora, se eles quiserem comprovar que esse material aqui é falso, então eles que entreguem o celular deles para a perícia. E a última frase dele foi que Sérgio Moro está fingindo que tem quase amnésia ou memória tão incapacitada que não pode lembrar nada. Isso não tem credibilidade nenhuma. Nossa, um tremendo absurdo, né? Se ele não entregar os arquivos em algum momento, então isso é uma ficção completa, né? E tirania e desrespeito à democracia é você inverter o ônus da prova, né? Quem tem que provar é quem acusa, é quem denuncia. Mas enfim, queria cumprimentar aí a boa estratégia da situação, né, de esvaziar a sessão, afinal todo louco ele dança mais alegre com plateia cheia. Agora eu queria
contra-argumentar alguns pontos aí da narrativa do Glenn. Ele fala em amnésia, né, por parte do ministro Moro, que, pasmem, não tem memória de elefante. Só que não se trata de amnésia, mas da impossibilidade humana de se lembrar em detalhes de mensagens trocadas há meses, há anos atrás. Além disso, a fonte que deveria refrescar a memória do ministro não é confiável nem goza de credibilidade. O site panfletário de esquerda, o The Intercept, ele cometeu erros grosseiros de transcrição, de edição e de atribuição de autoria em algumas dessas mensagens. Então isso mostra pelo menos duas coisas, das duas uma, na verdade, né? Ou imperícia no trabalho jornalístico, ou pior ainda, má fé. Quem sabe ambas, vai saber. Só que assim, mais do que uma questão de memória, a ressalva, a reserva, a restrição em relação aos vazamentos é questão de prudência e de sensatez. Ajudaria se esses jornalistas militantes, receptadores dessas supostas provas ilegais, submetessem o arquivo roubado, né, como a gente já falou, original, à perícia das autoridades competentes. Mas não é o caso, não vai ser o caso nunca, porque o objetivo ele não é a verdade, muito menos o bom jornalismo. O objetivo é político, é criar um clima midiático e social para anulação da Operação Lava Jato e a consequente prescrição de crimes e a soltura dos maiores bandidos do colarinho branco, incluindo corruptos lavadores de dinheiro condenados, como é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas assim, vamos dar sequência. Como bom esquerdista, o Glenn Greenwald ele se vitimizou, né? Como trouxe o Vini aqui, ele alegou que o ministro tenta criar um clima de terror para a liberdade de imprensa e que ele nunca negou as investigações do COAF à sua pessoa. Vamos aos fatos. Embora diante de crime, né, não houve por parte das autoridades federais nenhuma ação policial, nenhuma medida de apreensão e nenhuma tentativa de censura ao material divulgado. O carrasco da liberdade de expressão no Brasil, por hora, ainda é o Supremo Tribunal Federal, que censurou a revista Cruzoé. E o presidente que atuou para expulsar um jornalista americano é o Lula. Pesquisem o caso do jornalista Larry Rotter, que enfureceu o ex-presidente ao denunciar seus hábitos alcoólicos, certo? E sobre o COAF, por obra do Centrão e da esquerda, vejam só, ele está fora da jurisdição do Moro. Ele agora integra o Ministério da Economia e o órgão já se manifestou oficialmente. Nós lemos a nota aqui esclarecendo seus procedimentos que não são fulanizados. Portanto, as críticas vitimistas do Glenn, elas não se sustentam quando são confrontadas com a realidade dos fatos. E para fechar, uma última observação sobre o ponto mais importante, que o Glenn ele se diz vítima de uma campanha de ódio, ele usou essa expressão, o que passa a ideia de algo articulado, de algo coordenado. Mas o que o Glenn está experimentando, Vini, é a reação natural do cidadão médio, né? E aqui é uma análise fria, tá? Sem qualquer juízo de valor sobre o comportamento do grande público. Para o cidadão comum, a conduta do Moro e dos procuradores, trabalhando de forma coordenada, numa força-tarefa para combater a corrupção, é válida. Chocante é o crime cometido para denunciar, supostamente, esse fato. Porque as pessoas elas têm aversão à invasão da sua privacidade. As pessoas acham nojenta a atitude de você vasculhar a intimidade de uma pessoa e expô-la ao mundo, né? O cidadão de bem, ele sente empatia por Moro, Dallagnol e companhia. E do outro lado, você tem um jornalista conivente com esse crime, tentando assassinar a reputação das vítimas desse crime a conta-gotas, num método político. E mais, se ele tivesse certo, Glenn Greenwald, coisa que ele não está, a consequência natural da teoria, da tese maluca conspirativa dele, seria soltar os maiores corruptos da cadeia e indenizá-los por prisão injusta. Então, assim, concluindo, quando o cidadão junta essas informações com os dados biográficos do Glenn Greenwald, ou seja, a sua colaboração com o traidor da pátria nos Estados Unidos, o seu trabalho voluntário como advogado de um líder neonazista e o fato dele ser casado com um parlamentar da esquerda radical no Brasil, portanto partidário da soltura do Lula, o Glenn, ele se transforma no vilão perfeito da democracia brasileira e acaba recebendo aí todo o amor que ele merece. Vamos lá, então, pra gente equilibrar aqui e olhar o fato com um certo isolamento, tudo, enumerando tudo, Caio, que você falou, a gente poderia reverter a visão pro outro lado. A gente teve vazamento ilegal por parte do Estado, na figura do juiz e da força-tarefa. O vazamento em si é ilegal. Como o hackeamento aí, no caso do Intercept, é ilegal. A publicação do vazamento, que não é ilegal.
A gente tem que observar as coisas com essa simetria e enxergar que, de um lado, a gente tem um jornalista. Repito aqui uma coisa que eu falei anteriormente nesse mesmo programa aqui, ó. Se o Glenn Greenwald for considerado um déspota, um criminoso, vou usar esse termo, pra mim, ó, não tô nem aí. Agora, se você se os fatos levarem à conclusão de que o juiz cometeu um ato criminoso, aí diz respeito a mim, a você que me ouve aí. Então nós estamos falando o quê? De um Estado usando a força de um Estado contra a divulgação de coisas que comprometem o Estado na figura de um juiz. Claro, novamente digo, ninguém é contra o combate à corrupção. Não me entenda mal, não queira me entender mal e colocar palavras na minha boca. Ninguém é contra o combate à corrupção. Só que esse estado de coisas que a gente vê e esse panorama que você traça, falando, o cara é um ativista de esquerda, o cara é casado com um homem que pertence a um partido de esquerda. Eu poderia dizer aqui, respeitando a simetria do que eu tento colocar aqui, olha, nós temos um juiz que foi considerado, sim, um grande protagonista no combate à corrupção do país, que tem revelado em si e mostra a fragilidade do processo, na condução do seu processo, cometendo aí ilicitudes, extrapolações, exacerbações que vão muito além do que diz a Constituição e o Estado de Direito. O pano de fundo é esse. Esse juiz, esse mesmo juiz, né, que atendeu aos anseios da população, de outrora querer combater a corrupção, assume um cargo no governo que ganhou, interrompe uma entrevista ou inviabiliza uma entrevista de um presidiário que está lá porque cometeu ilicitudes, cometeu crimes, por conta de uma alegação de que ele não poderia dar porque o processo eleitoral conturbaria. A gente tem casos de traficantes que deram entrevista, Marcinho VP, Beiramar, a própria criminosa Suzane von Richthofen, presa, deu entrevistas. Para programas de entretenimento, inclusive. Então, olha só, não queira me colocar num lado de defensor de bandido, de defensor de um lado. Eu tô olhando sem o calor da paixão sobre os aspectos do que está acontecendo com o país. E o que isso pode reverter numa prática que amanhã vai ser contra outro, contra você que está ouvindo aí, contra um parente seu, contra mim que estou aqui falando. Eu acho que a gente tem que ter coragem de observar as coisas como elas estão sendo mostradas. Repito, se isso tudo for uma falácia de um jornalista, eu quero que ele pague, que a lei norteie o seu destino. Agora, um juiz incorrer em atos ilícitos, considerados fora, né, do Código do Processo Penal, aí sim me preocupa, aí sim eu vou achar que o Brasil está se equiparando a nações e regimes autoritários, ditatoriais. Vejam, a gente está aqui discutindo todo dia, a gente está colocando as opiniões aqui diariamente acerca desse assunto, que se repete. Eu prefiro, aqui na minha posição de comunicador, não culpar o mensageiro. Vamos olhar as mensagens, vamos olhar esse conteúdo. As investigações vão no sentido de descobrir quem são esses possíveis hackers que vazaram esse conteúdo. E não vão com a mesma proporção em observar se os conteúdos que estão ali representam uma afronta mesmo ao Código do Processo Penal, a uma ilicitude cometida pela figura que representa o Estado com a força da caneta e do martelo na decisão de uma justiça. Teria aí sim os procuradores eliminado provas? Cadê? É claro, a pessoa não é obrigada, você sabe disso, Caio, com o curso que você estudou. Você é um bacharel de direito. A pessoa não é obrigada a provar, a levantar provas contra si próprio. Mas, horas, se o ministro que não desmente, fala, olha, eu não me lembro disso, posso ter dito, mas se é verdade, não tem problema nenhum, peraí. Pede desculpas por uma fala, né? Como olha foi só, o caso do MBL. Olha só, eu acho que você falou em montagem, em erro, tudo bem, pode ter sido erro mesmo lá, de sincronia, de horário, de nome. Agora, áudios...
fica meio difícil manter e sustentar essa argumentação. Essa é a minha opinião. A pessoa não é obrigada a levantar prova contra si, mas digamos que ajudaria muito, se o juiz tem segurança no que fala, mostrar esses áudios, trazer a público esses áudios e provar, olha, isso aqui que ele colocou, olha, está errado, porque o que foi dito foi isso. Isso resolveria o problema, tiraria a gente dessa novela crassa, dessa novela tosca que a gente está metido. Olha, eu lamento tudo isso que está acontecendo. Edgar, posso fazer só Eu pontuar lamento algumas tudo coisas? isso que está acontecendo, É mas que eu assim- não vou fugir nunca de observar e buscar a isenção na observação e o distanciamento das coisas que estão acontecendo. O resto é panfletagem, para mim o resto tem outro nome. A gente não pode advogar que um cidadão ou uma autoridade pública sejam obrigadas a mostrar suas mensagens privadas para Não. Tô brigando não. Ele poderia fazer a sua própria ele inocência. poderia fazer de vontade própria. Mas isso já que ele tem segurança disso, isso implica mostra e acaba com o Glenn Greenwald. Isso implica necessariamente você quebrar o sigilo, inclusive dos seus interlocutores. Você não tem que expor a sua vida privada de forma nenhuma. Se é de interesse dele, isso é um direito natural, sagrado. Se é de direito dele, ele podia podia se utilizar desse direito para provar que o Glenn Greenwald é um canalha. Da mesma forma, É basicamente aquela coisa do quem não deve não teme, né? Então mostra. Então o Glenn também poderia mostrar todos os seus arquivos de celular e de e-mail. Aí eu vou ter que lembrar para você o seguinte, em decorrência olha, do que o pavão misterioso mostrou, nós temos aqui o artigo 5º. Mas ninguém sabe quem é o pavão misterioso. Não, vou te mostrar aqui o artigo 5º da Constituição. Tá aqui, ó, separado. Que fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vamos lá pro inciso, não sei se esse é o nome, inciso ou parágrafo, me ajuda se eu estiver errado aí, Caio. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Mas eu não tô falando do sigilo da fonte, tô falando dele mostrar as mensagens dele com o Glenn Greenwald, já que supostamente, como alegado por um perfil temporário em rede social, ele estava envolvido na compra do mandato. Então ele pode se eximir. Que a gente já sabe que era um documento bem falso, né, Caio? Cheio de erros. E muita gente acha que as mensagens do Intercept também são falsas. Não, mas muita gente acha, mas a gente tem a comprovação da Veja, da Folha, do Intercept, a gente tem uma equipe de jornalistas checando. Os erros de edição, mas Caio, quem de é autoria, responsável? de transcrição, Tudo já bem. desmontam toda a credibilidade do Intercept. E o jornalismo faz parte de ter errata também. Agora, perfil não fake... Não pode ter dois pesos e duas medidas. Vocês estão advogando aqui que o Moro apresente seu celular, então o Glenn também tem que apresentar. O João Willis tem que apresentar, o David Miranda tem que apresentar. É o mesmo critério. Eu não tô advogando nada. Mas eu sou contra isso. Eu acho que eles não têm que apresentar absolutamente nada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, direito à privacidade é um direito natural. Eu posso crer que você Isso é uma quer que ele falsa não simetria gigantesca. Ninguém falsa sabe simetria é comparar o vazamento dos áudios de Lula e Dilma, porque é o seguinte, qual foi a punição ao Moro pelo vazamento, Edgar, que foi supostamente legal dos áudios das escutas legalmente autorizadas? Foi vazado no horário que já não era mais permitido, inclusive. Não, na verdade houve um delay entre um delay entre a ordem e a execução da ordem, e ele disponibilizou o material na íntegra ao público e ele não teve consequências jurídicas para o réu. Agora é importante falar que esse foi um episódio com material de origem lícita, certo? É muito diferente do caso do Glenn Greenwald, que é a prática reiterada de vazamento de mensagem obtida ilegalmente por prática criminosa, no qual ele sequer se dá a dignidade, vamos dizer assim, a responsabilidade de, num momento futuro, que seja no futuro breve, de submeter esse material à perícia jornalística. Caio, ele não precisa revelar a fonte para submeter o material à perícia jornalística. Caio, agora, já está comprovado por técnicos em segurança da informação que esse material que é obtido por meio de download, ele é editável. E o Glenn sabe disso. Ou seja, se ele apresentar um material, esse material pode estar todo editado, não apenas por eles do Intercept, mas também pelo hacker. É tão engraçado que pode estar editado e ainda assim a gente vê as pessoas envolvidas pedindo desculpas por frases que foram ditas, né? Olha só como quando eu tô falando de falsa simetria, eu super entendo que você tem que jogar... Ditas. Eu super entendo que Eu não vi nenhuma negação categórica, peremptória do João Willis, do Glenn e do David Miranda, integral, falando todas as teses e todas as mensagens e todos os diálogos do Pavão Misterioso são fake. Nossa,
Nossa, só ir no Twitter. Tem um monte. Agora sim, Na olha, comissão olha é só a diferença. pontual. Gente, Pode eu olhar. preciso concluir a minha ideia aqui. Ninguém tá me deixando falar. Só porque na CCJ ele falou isso aí que você tá indagando, Caio. E falou com todas as letras, inclusive. O que eu preciso dizer aqui, e eu entendo, Caio, que você queira jogar pra parcela da audiência que te ama e tudo mais, e que acompanha avidamente esse pavão misterioso, isso vai te fazer ganhar muitos pontos e ser muito popular entre eles. Isso não tem Mas nada a o que ver gente- com eu tô popularidade, falando, Fefito. Caio, Ah, eu tô mas você não falando. vai me acusar. Mas o que a gente... O que a impune. gente... Eu preciso O que a só gente tem nada não a ver. pensa, o que a Isso gente tem tá nada a tratando ver aqui com como jogar pra falsa audiência. simetria é o Glenn está dando a cara a tapa. A gente sabe quem está vazando no caso do Glenn. A gente sabe que é ele que está se responsabilizando pelas mensagens, assim como a Veja, assim como a Folha, assim como o Reinaldo Azevedo e todos os outros jornalistas envolvidos. Uma conta anônima que trata essas coisas de maneira, inclusive, bem infantil, cheia de erros crassos e de prints falsos. No Twitter, pelo amor de Deus, não pode ser comparada com alguém que tá assumindo a responsabilidade pelo que tá vazando. Olha, vamos lá, agora vamos pro intervalo, a conversa esquentou. Agora 10 e quem tá aí? Vai dar hora. Porra, meu. Vai lá, Faustão. Agora pegou, hein? Até você tá Já envolvido. tive no meio aí. Você Vai, falou pros porra. caras falar a linguagem do É povo. falar, porra, porque os caras não entendem porra nenhuma, né? 10h46, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O ex-ministro Ciro Gomes disse nessa quinta-feira que a deputada Tabata Amaral cometeu um erro indesculpável por ter votado a favor da reforma da Previdência e, por isso, ela deveria deixar o PDT. Bom, aí, meus amigos, quem já está cortejando a jovem parlamentar que vem se destacando aí no Congresso, o Vini vai contar pra Gestão. gente. É Gestor. gestão, né? Você É. gostou, né, Dória? Claro. A menina jovem, promissora, Determinado. dedicada, inquisitora. E tem a cara do PSDB. Então, Edgar, o que acontece? Pois é, sabe aquela menina, né, que você sabe que tá terminando com o namorado, a menina bonita, né? E aí você Nossa. já fica Olha. meio que de olho, né, numa nova crush que pode estar pintando aí. É o que tá acontecendo com Dória e Tabata Amaral, porque em meio a essa possibilidade de saída da Tabata do PDT, já que o Carlos Lupe, presidente do partido, e o Ciro Gomes se manifestaram dessa forma, né, pela provável saída dela após ela ter aprovado aí, ter votado a favor da reforma da Previdência, então o Dória já está de olho na Tabata Amaral para o PSDB. As palavras dele foram as seguintes, Edgar. Troquei mensagens com ela. Ela é rosto, alma e coração Sim. do novo PSDB. O Dória disse essas palavras lá em Londres, onde ele está em uma missão comercial. E ele vê como essa nova cara que ele mesmo agora colocou no PSDB, depois de tantos cacifes ali, José Serra, Geraldo Alckmin, próprio Aécio Neves, um pouco depois mais recente. E agora o Dória tem representado essa nova cara do PSDB e ele acredita que a Tabata Amaral seria aí um bom nome para a legenda também, Edgar. Vamos aguardar, né? Vai lá, vai, Caio. Eu acho interessante, né? Começa você. Vamos tentar ver as segundas intenções aí que permeiam a política, né? Quem, do Dória ou da Do Tabata? Ciro. Ah, do Ciro. Do Ciro. Vamos falar do mais inteligente deles. Ele carrega na retórica e assim ele consegue agradar a base trabalhista e a base sindicalista. Só que na prática, ele aumenta o cacife político da sua pupila, Tabata, colocando ela como uma parlamentar independente, e ele não procede, ele não realiza essa ameaça. Ele a mantém no PDT. E diz que ela deveria se Isso- afastar, né? Exatamente. E isso é conveniente para ela também. É uma frase de quem diz, eu não vou te mandar embora. Né? Você que deveria sair. Você é... Ao mesmo tempo, ela sabe que para sair de lá, ela perde um pouco da chancela, do carimbo de sou de esquerda. E isso é muito importante para o posicionamento político dela, que quer se manter na centro-esquerda, embora, como a gente já colocou bem aqui, toda a biografia dela mostra que foi o liberalismo econômico, né, que foi responsável pelas grandes transformações na vida dela, né? O capital privado, a filantropia, a organização da sociedade civil e não o Estado, certo? Então, de certa forma aqui, eu acho que é uma situação em que todos ganham. O Ciro endurece na retórica, não toma nenhuma providência, porque se a gente pensar objetivamente, não faz mais sentido nenhum a Tabata estar no PDT do Carlos Lupe ou mesmo do Ciro Gomes.
né? Então, fica assim, por que ela vive em incoerência? Aqui ela tem um aspecto prático que é o seguinte, ela não pode abandonar o partido sob pena de perder o mandato. Ela tem, de fato, que ser expulsa. Sim. Mas existe aí sempre uma janela partidária para ela fazer isso no momento futuro e buscar aí a sua reeleição ou algum outro cargo público por outro partido. Mas do jeito que a coisa tá, eu acho que ficou bem para todo mundo, viu, Edgar? Eu falei em tira no pé, né? Esse tiro no pé vai acontecer se isso se efetivar mesmo e se for sacramentada a expulsão dela do PDT. Quando a esquerda, que tem vários espectros dentro da esquerda também, inclusive dentro do próprio PDT, tem alguns mais à esquerda, tem alguns mais ao centro. Então, dentro desse espectro que engloba ali os quadros do PDT, são várias as afeições com relação às nuances que a esquerda tem. O PDT, como a esquerda de maneira em geral, que vem criticando aí a atitude da Tabata, dá o tiro no pé porque perde a chance, mais uma vez, de dialogar e avançar em coisas. Saber que política se faz na diplomacia, você dá um passo para trás aqui, consegue outro na frente. O próprio discurso da Tabata, quando fala da reforma e justifica que seu voto não foi vendido e foi um voto de consciência, tem a clareza que dentro agora dos destaques vai continuar brigando e batalhando para que os professores, que é a área na qual ela atua, não entrem também. E tenham lá algum benefício resguardado. Da bancada feminina atendidos também. Também. Eu acho que se isso acontecer, a esquerda mais uma vez perde a oportunidade de refletir sobre o seu posicionamento no mundo de hoje, né? Porque tem aquela esquerda também que está vivendo lá no sei lá em que século, né? Vamos aqui para mais uma notícia para fechar esse bloco, Fefito. O que eu fiz de errado? Não, rapaz. Não é isso, calma. O influenciador digital Carlinhos Maia aprontou em Nova York. Muita gente está falando sobre... De novo. Falando de uma atitude dele nas redes sociais. O que ele fez, Fefito? Olha, melhor do que eu falar é você ouvir se você tá no trânsito ou você assistir se você tá vendo a gente no YouTube. E aí a gente comenta em seguida. Mas ele viu um morador de rua em Nova York. E aí fez umas declarações que acho que a gente podia passar sem ouvir, viu? Vamos ver o vídeo. Pessoas da rua como são diferentes, ó. Impressionante, até isso é diferente, pessoal. Ó, parece um ator, gente. Diga aí. Então, pois é, vocês viram que, né, o clima até pesou só de ver isso. Ele filmou um sem-teto ali. Ele filmou um morador de rua dormindo, primeiro como se fosse ponto turístico, né, gente? Sair expondo alguém que é um morador de rua, mostrando o rosto. E aí, não por acaso, ele disse que ele nem parece morador de rua, parece até um ator. Por quê? Porque ele é branco e barbudo? Porque ele... Talvez ele tenha foge achado do ele estereótipo bonito. porque acha ele bonito. Carlinhos Maia, pessoas brancas também são moradoras de rua, assim como pessoas negras, se você tá estereotipando. E não existe critério de bonito ou feio para morador de rua. O que existe é pessoa em situação de rua. O Carlinhos Maia foi no Twitter depois para falar sobre o assunto e disse o seguinte: aos meus seguidores que me acompanham, fiquem atentos. Ficam pegando partes de brincadeiras minhas e colocam de forma pejorativa para me difamar. Observem. E aí, ainda continuou dizendo: deve ser foda viver de semear maldade, ser à margem e torcer pela queda de quem nunca te fez mal. Sabe o que é melhor? Que Deus vê tudo, uma hora a conta chega. E aí ainda brincou. Carlinhos fala A, cancela. Fala B, cancela. Carlinhos C, cancela. Estão esquecendo de algo. Não se cancela o que não se consome. Ou consomem tanto que já virou amor. Carlinhos Caraca, Maia. eu não entendi nada, bicho, isso que ele falou. Cancela é uma expressão pra quando alguém comete alguma coisa, e quando fala, é tipo, qualquer coisa que eu falo me cancela, entendeu? Entendi. Basicamente como se tratassem Eu não tudo tinha como entendido. mimimi. Obrigado, Fefito. Tudo certo. Eu sei que a gente já tá estourando no horário, mas eu só queria dizer o seguinte: mendigos, moradores de rua, não são pontos turísticos, Carlinhos Maia. E isolado do contexto ou não, isso tá longe de ser uma brincadeira. Aliás, se você quer seguir tratando isso como brincadeira, é uma brincadeira de mau gosto. E aí... Olha, já vão dizer que eu tô tentando lacrar de novo e tudo mais, mas...
cheque um pouco a sua empatia, meu filho, porque achar que alguém é bonito só porque é branco e é morador de rua e destoa E controle do que é comum é de um racismo E absurdo. controle os seus impulsos, né? Controle seus impulsos. Principalmente nas redes sociais. Pelo amor de Deus, expor alguém no story só pra ganhar visualização. Ah, pelo amor. Pô, olha quem chegou aqui, esse ícone, Augusto Nunes, cara. Tá da hora certa, Augustão? E aí? Carlinhos Maia é famoso? Você não conhece? Muito, Nunca vi. muito. E é legal, só tá metendo os pés pelas mãos. Olha, Augustão, que horas são aí? 11h02, horário de Brasília. Because I had a son. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old. Vamos lá, seguindo com o Morning dessa sexta-feira, na próxima quarta vai a leilão a carta em que o rapper Tupac Shakur, assassinado em 96, termina o relacionamento com a cantora Madonna. Qual é o lance inicial? E aí a gente vai entrar no conteúdo dessa Pois carta é. também. Olha, acredita-se que essa carta deve valer 100 mil reais, também conhecidos como quase meio milhão. Melhor, 100 mil dólares, também conhecido como quase meio milhão de reais no nosso câmbio atual. Mas o TMZ publicou uma nota dizendo que ela pode ser vendida por até 300 mil. O Tupac Shakur é um rapper muito famoso nos anos 90, no começo dos anos 90, inclusive, ele bombava. Tava aqui, inclusive, falando com o Caio sobre isso. Tem uma série de documentários da Netflix que o Caio assistiu, ainda não vi, mas que fala sobre a morte dele, investiga a morte dele e as relações dele com o Big, que também foi assassinado na época. Vale super a pena ver. Mas o que a carta diz é uma coisa, assim, um pouco delicada para ambas as partes. Essa carta já seria leiloada em 2017 e não foi leiloada porque tentaram embargar. Agora ela vai a leilão de fato. Diz assim o seguinte, o Tupac Shakur: para você, se vista como um homem negro, não coloca em risco a sua carreira. No máximo faz de você mais aberta e aventureira. Para mim, no entanto, acredito que estaria decepcionando metade das pessoas que me fizeram ser o que sou. Jamais pretendia te machucar. Na verdade, eu honestamente estava preso a você, mas fiquei com medo. Não queria ser um brinquedo ou outro de muitos. Basicamente, o que o Tupac Shakur tá dizendo é que nos anos 90, numa época que ainda nem tinha o Eminem fazendo sucesso direito e tudo mais, não existiam rappers brancos, a coisa ainda era muito segregada, poderia pegar mal o fato de ele namorar uma branca. Antes de qualquer pessoa dizer qualquer outra coisa, só queria dizer que a gente tem que olhar isso num contexto de época e racismo inverso não existe. Vamos lá. Posso só fazer um breve comentário, né? É porque vai ter muita gente forçando a barra, falando que isso é racismo, de fato não é, mas mostra como toda grande estrela tem uma preocupação quase que patológica, né, com a sua própria imagem, que extrapola muito a vaidade, já vai pro âmbito dos negócios e até da reputação, né, a ponto de sacrificar aí sua vida pessoal. Eu acho, de novo, reitero, eu não acho que essa carta ela denota racismo, pelo contrário, ele é um diagnóstico de uma percepção social. Agora, nos dias de hoje, né, a gente tinha um colega aqui na Jovem Pan que trabalhava, que era fundador de um coletivo afro, e ele começou a sofrer discriminação do coletivo dele, portanto só de afrodescendentes, então pessoas de alto nível intelectual, né, que estavam cursando o ensino superior, porque ele tinha uma namorada branca. Então, eu não chamaria isso de racismo reverso ou nada do tipo, mas é uma forma de preconceito e uma forma de preconceito bizarra. Eu acho que quanto menos a casca importar, melhor. Afinal, já dizia Antoine de Saint-Exupéry que o essencial é invisível aos olhos. Fechou, Fefito? Fechou. Então vamos lá. Hoje é sexta-feira. Oba! Veio. É dia do que então, da Pena? Do treme-treme, né, velho? Mas eu não entendi essa pauta aqui não, Edgar. Vamos lá, vamos buscar entender, porque é o seguinte, olha, a gente tá aqui na presença já da nossa consultora, psicóloga Paula Napolitano, vamos falar sobre comportamento sexual, na verdade, e ela vem aqui nessa manhã para tratar de um tema dentro da sexualidade, que é a normalidade das coisas, a subjetividade, digamos assim. Vamos falar aí, por exemplo, com base numa reportagem sobre uma prática conhecida como dogging, me corrija se eu estiver errado, Paulinha, que é o fetiche de transar em lugares públicos, com alguém conhecido ou não, e sendo observado por uma plateia. Muita gente pode definir isso como algo não natural, não normal, fruto de algum tipo de transtorno. O que vocês, Paulinha, já lidou os bons dias te perguntando o seguinte: o que vocês, especialistas da área médica, dizem a respeito?
Na verdade, o conceito de normalidade é algo extremamente difícil da gente definir, né? Porque a normalidade quando, para quem, que cultura, em que época. Então, é uma coisa que primeiro a gente tem que trazer, se a gente está falando de normalidade, tem que trazer para o momento atual do Brasil, na determinada época que a gente está, né? E aí? Nossa, vamos então lá. nada é normal. Vamos trazer para o Então, momento pois atual é. do No Brasil. que depender do momento atual, ninguém transa Vamos lá, mais. vamos Então, no momento Não, atual, não a gente exagera, sempre Pepe. vai... Peraí. A gente vai trazer A gente um pouco... transa até na clandestinidade. Exato. A gente vai trazer um pouco a questão da lei como um parâmetro, né, do considerado normal segundo a lei. Mas, segundo a lei, por exemplo, o doguinho não seria permitido, né, porque... por ser uma obscenidade, digamos assim, segundo a lei, num ambiente público. O que é o doguinho, na verdade, né? Seriam pessoas que vão para lugares públicos, normalmente ruas ou parques de madrugada, estacionamentos de madrugada. Eles vão lá, o casalzinho e tal, vão pro carro, normalmente dentro do carro, e começam um namoro dentro do carro. Só que existem regras. Então, por exemplo, se a luz do carro estiver acesa e tudo estiver fechado, os vidros fechados, o pessoal pode se aproximar e assistir ali o espetáculo. Se tiver com a janela... É um código. É um código. São as regras ali. Se tiver com a janela aberta, a pessoa pode apalpar também, participar ali tocando a outra pessoa. Ah, então não precisa ser conhecido. Não, nada conhecido. Caramba, As pessoas sabem os pontos de doguinho, vão pra lá, qualquer pessoa Sabe o que isso vai me vai lembra assistir. um pouco? Tem um rito que não é algo Calma lá, recomendável, calma, tá? calma aí. Inclusive, nesses lugares todos Tem tem crianças placas. ouvindo. Não. Inclusive, nesses lugares todos tem placas dizendo que atos ilícitos em público são crime, etc. Mas, antigamente, especialmente antigamente, que a coisa era muito embaixo dos panos, os gays e também os enrustidos costumavam ter encontros fortuitos não só em parques, mas em banheiros, que é o chamado banheirão. É. Ali é algo que é proibido, inclusive. Vamos aí reiterar, lembrar, tudo mais. é. Mas é entre pessoas estranhas, então isso é um pouco de dogging. É, exato. E aí vem a última regra, que é se tiver com a porta do carro aberto, aí todo mundo pode participar da relação de alguma forma. Paulinha, né? eu lembro de você ter abordado em algum outro momento esse tema aqui no Morning Show e já ter me falado sobre esse tal do doguinho aí. E que inclusive tem até um ponto aqui na Avenida Paulista, não vamos dar o endereço, que tem nego que vai querer aproveitar o horário do almoço. Não. Mentira! Vamos lá. Aqui Perto da Paulista. É perto da Paulista, na Nossa. região da Avenida Paulista. Vamos lá, a gente quer saber, é uma coisa que cada vez mais ganha locais, Adeptos, sim. a ponto da gente ter aqui numa região. Óbvio, eu acho que entra em congruência com o desejo de quem é adepto da prática e num lugar que é um lugar muito movimentado. Eu dei uma entrevista para falar dessa matéria, né, para o Universa, e aí eu fui pesquisar alguns pontos, né, para entender um pouco melhor, e assim, são pontos bem famosos, bem conhecidos de São Paulo, assim, só que a partir, normalmente, da meia-noite, de madrugada, que esses pontos acontecem aí o doguinho, não é? Antes tinha o Autorama. Em pleno dia, assim. Você lembra do Autorama no Parque então. de Ibirapuera? Só que é Foi isso, fechado. né, gente? Segundo a lei, isso não é permitido, então as pessoas podem ser autuadas, as pessoas Claro, podem não é ser atentado ao presas. pudor, essas- Exato. né, dentro Né? dessas- Mas o que leva a pessoa normalmente a isso é uma questão um pouco do exibicionismo, do voyeurismo, desse risco. Então, esses são os quesitos que levam a pessoa a praticar o doguinho. Muitas vezes são pessoas que costumam ir em swing ou iam mais em swing, fica mais difícil ir em Ficou swing. caro o ingresso Ou do- caro, e aí... Mas a gente O tem motel que... tá caro. A gente tem... Várias pessoas têm vários tipos de fetiches e tudo mais. E a gente precisa respeitar. É óbvio que existem as questões do que é proibido perante a lei. Existem as questões de não consentimento e violência, que a gente tem que sempre estar atento. E algumas questões que não são permitidas aqui no Brasil, por exemplo. Como no caso do incesto, como no caso da pedofilia, como no caso da necrofilia e outras coisas. Mas que em outros países, em outras épocas, já foram permitidos também. Né? Como no próprio caso da relação anal, do sexo oral, da masturbação, que em várias épocas também foram coisas proibidas, também eram coisas não consideradas, entre aspas, normais. Nossa, Paulinha, você foi tão mais longe do que eu tava pensando, que eu tava aqui pensando em como as pessoas podem se relacionar com esse tema. Porque, beleza, sexo com estranho não é todo mundo que curte fazer, sexo casual e tal. Mas todo mundo já teve aquela vontade de fazer, sei lá, sexo na praia, sexo no carro, ou num lugar público, ou sei lá, na cama dos pais quando você é adolescente. Tem sempre uns fetiches meio loucos, não tô falando por mim, tá? E nem é um amigo. Vou deixar bem claro. Ué? Não, que depois, né?
Mas sim, todo mundo já pensou em fazer sexo em público em algum momento por causa da expectativa do flagra. Mas o doguinho... E aí eu tava pensando que as pessoas podem se relacionar com o doguinho por causa disso. Mas o doguinho vai além. Não é só o medo do flagra, assim. A expectativa do flagra. A expectativa do flagra e de achar um estranho que se complete para aquilo que você precisa naquele momento. E esse negócio do flagra é um elemento, imagino eu, excitante pra esse povo Sim. aí. Sim, Né? exato. E essa coisa, eles falaram, eu não quero me relacionar, eu não quero fazer amorzinho, eu não quero criar vínculo com ninguém, eu só quero satisfazer. E tem as pessoas que normalmente ficam observando só, são chamados de gaviões, né? Então eles só ficam ali O voyeur observando. tem outro nome agora. Exatamente. São ali, ficam ali Uma observando. popularizada no termo. Né? Exato. Mas é isso, né? São formas de realizar ali alguns desejos, alguns fetiches, mas que a gente tem que estar sempre observando ali quais as consequências, quais os riscos que Paulinha, podem estar envolvendo. Inclusive, se você né? for voyeur, não filme, tá? Não passa adiante isso. Você falou necrofilia e tal. Eu queria saber a respeito dessas questões. Tirando as mais óbvias ali, como a pedofilia, por exemplo, e a relação com animais, quais são as principais patologias sexuais? Se a gente for considerar patologia como essas aí, que são de alguma forma proibidas, a necrofilia é uma delas, a pedofilia, o incesto, são algumas. Mas outros são só fetiches. Né, que são pessoas que se interessam por partes do corpo, objetos do corpo. Por exemplo, a pessoa que tem atração pelo pé, a pessoa que tem atração pelos sapatos altos, o próprio sadismo, masoquismo. Então, são várias coisas que são fetiches, que não são algo não considerado normal. E aí a gente entra na palavra, tirando um pouco a palavra normal, mas do que é problema e quando não é problema, que é quando começa a atrapalhar a vida do outro. Sim. Né? Fora isso, e fora sendo consensual e não sendo contra a lei, coisas do gênero, se não tá atrapalhando a minha vida, ótimo. Né? Se eu tenho uma pessoa masoquista, eu tenho uma pessoa sádica, que bom. Por que eu vou considerar isso um problema? Se o casal... Ela é muito fofa falando isso. Não, tipo, encaixou, não é isso? Encaixou, tá ótimo. Se o casal ali não tem muita vontade de transar, tem vontade de transar uma vez no ano, os dois estão bem com isso, que bom, Ninguém tá aproveitem, submetido à tá tudo revelia, bem. né? Exato. É. Não tem ninguém sofrendo, então tá bom. Então, às vezes, a gente fica querendo achar coisas de norma, o que é normal, o que não é normal, e a gente tem que tomar um certo cuidado. Vamos lembrar da lei, vamos lembrar do consentimento em relação à violência, vamos lembrar dessas questões, mas fora isso, se tá consentido, se tá entre o casal, se não tá envolvendo risco a outras pessoas, nada do gênero, vamos tirar um pouquinho essa questão do que é normal e não é, porque é isso, depende muito da época, da história, da religião. E aí a gente vem para coisas muito básicas, né? O que é shampoo para cabelos normais? Qual que é o cabelo anormal, né? O lápis de cor, o tom da pele. Pele de quem? Do normal de quem? Sim. Né? O band-aid cor da pele. De quem é a pele? Sim. Então, esse conceito de normalidade é alguma coisa que a gente precisa estar questionando e refletindo sobre ele, porque senão a gente começa a colocar em normal, não normal, errado, certo. E aí a gente corre precisa nos pensar nos riscos. né? Era isso que eu ia falar. A gente precisa pensar nos riscos também de fazer doguinho. Ou mesmo de sexo em público com alguém que você conheça. Primeiro que você tem que se preservar, você tem que se prevenir sempre, exatamente. muito importante. Se for Ainda fazer sexo mais, com estranho, né? especialmente, inclusive. E também tomar um cuidado. Aí, gente, nesse caso, vou ter que ser pela turma da ilegalidade. Nesse caso, toma cuidado pra não ser flagrado e sair Exatamente. preso, entendeu? Exatamente. Porque não é que você tá desviando milhões ou já matando tá alguém, você tá dando fazendo o caminho, sexo onde não Fefito já pode. tá, meu, Tá dando o caminho das marcando pedras. Não, mas imagina um escândalo pra sua família. Você foi preso fazendo o quê? Tava fazendo sexo no parque com um estranho. Imagina, é uma crise muito maior. Não teve um caso se eu não me engano, do George Michael, pego fazendo sexo no banheiro público e foi penalizado por Teve o isso? Hugh Grant também, Hugh que Grant foi também. pego... Isso é enquadrado dentro dessa categoria, é isso? Pode ser, ou pode ser que eles estavam ali, os dois, em relacionamento com alguém e só foram querer aliviar o desejo, a satisfação e tal. No banheiro público Num ali. banheiro público ali, que muita gente, em algum momento, já chegou a fazer isso e tal, mas precisa cuidar. Que aí é a questão da gente segurar, às vezes, os instintos, segurar, às vezes, o desejo. Nós temos o poder de segurar o nosso desejo. Então, assim... tem gente que não passa à vontade. Então. E aí a gente tem que ficar atento, porque nessas situações realmente pode acontecer alguma coisa séria, alguma coisa... E é o que a gente tava falando, uma criança ali tá vendo, ou pessoas que não querem ver sexo de ninguém... Incorrer em crime, né? Incorrer em crime. E né? não filmem e divulguem, porque aí você incorre no novo crime. Agora, o doguinho também inclui práticas mais pesadas, assim, sei lá. A pessoa quer levar uns tapas em público...
quer fazer uma coisa mais pesadona. Isso Pode. também tá incluído na mesma categoria? Pode, e aí é eles que vão avisar. Eles sempre dizem que quem tá ali, por exemplo, no carro é que vai dar as normas. Já tem os sinais da luz, da janela, do Mas tá precisa ter aberto carro. ou não. Quem não tem carro faz o quê, gente? Daí eles Pede vão pro sem motorista carro do Uber mesmo. não olhar pra trás? É elitista essa prática. Vão sem carro mesmo ali em público, né? Mas daí essas regrinhas que tem do carro, por exemplo, aí a pessoa vai ter que especificar, vai ter que explicar. Mas Tenta eles não dizem sentar que, na buzina. assim como no... Depende, se o cara quiser chamar. chamar mais atenção, né? Mas assim como no swing, que muita gente acha que vale tudo, que não tem regra nenhuma, e tem muita regra, tem muita coisa, no doguinho também tem regras, as pessoas podem explicar e podem pedir pra parar. É óbvio que como você tá numa coisa não muito permitida... O máximo que eu pode ser faço dentro do carro é comer um cachorro quente, é o hot dogging. Ai, nossa, essa foi péssima. Teve um caso desse que o Dapena mostrou lá, hein, Dapena? A galera ali no parque. Bem bom, né, velho? Paulinha, olha, obrigado por esse papo aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Pra saber mais, Obrigada. hein? Quem quer saber mais pode acompanhar no Instagram, Sexplicando, ó, deu até branco esse assunto, hein? Deu até branco. De novo. Sexplicando e no Facebook, psicóloga Paula Napoletano. Boa, vai lá, Dapena, manda a hora pra gente aí, do Papo foi doguinho. bom, O velho. doguinho, Dapena. O doguinho você gosta, né? 11h24, horário de Brasília, velho. Eita, nós, hein? Foi quente, hein? Vamos lá. Chegou a hora da gente falar da interação dos nossos ouvintes, espectadores, internautas. Fefito, como é que tá a nossa hashtag Português Sem Erro? Olha, fomos para os Trending Topics. Olha aí Vocês que estão maravilha. arrasando. Muito bem. Vocês estão arrasando. Estamos em 6º lugar nos Trending Topics. E vamos ver aí. O Vladimir Santos disse: se o Twitter tivesse a opção editar, tweet, isso evitaria muitos danos. Nossa, quem nunca quis, né? Verdade, hein? Mas ia ter muita gente dizendo que não tweetou também, Vladimir. Isso ia dar uma confusão. Aí, ó, próximo, vamos lá. Aí, ó, Érica Kiss, português sem erro. Como professora de língua portuguesa, o que mais me irrita é o uso do verbo haver em casos em que é impessoal. Aprendam. Haver no sentido de existir, não tem plural. Nada de haverão chances. Haverá sempre. Essa dica é preciosa, Érica. Obrigado. Próxima. A Thay Pereira disse: a gente junto não aguenta mais espião exercendo função de nós. A gente junto é o James Bond 007. 86 no meu caso, sou mais velhinho. A gente 86 é bom, hein? Ou a gente separado é nós. Quando usamos a gente separado, o verbo fica no singular. Pelo amor de Deus. Também é uma boa dica. Essas foram as participações dos nossos internautas. Em breve anunciarei o vencedor, não escolhi ainda, tá bom? E aqui pelo nosso WhatsApp também convocamos a participação do nosso espectador, do nosso ouvinte aqui, a opinar sobre essa possível indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso o Eduardo, a uma embaixada, no caso a do Brasil, nos Estados Unidos. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Bom dia, pessoal do Morning, tudo bem? Aqui é o Jefferson, eu tô falando de Mauá. Quanto ao Eduardo Bolsonaro ser indicado à Embaixada dos Estados Unidos, eu não digo que ele não seja capaz, mas eu digo que é um tiro no pé do governo. Por quê? Primeiro porque ele é filho, então tudo vai recair sobre o pai, que é o presidente. E a pessoa que for para os Estados Unidos, ela tem que ter competência para poder negociar tanto com quem seja de um governo quanto do outro, ou seja, democrata ou republicano. Não adianta ser só de um. Então acho que deveria ser nomeado uma pessoa com já uma expertise na questão. Bom dia, pessoal do Morning, Juliano de Ribeirão Preto, tudo bem? Gente, eu acho que a nomeação do Eduardo Bolsonaro pode ser legal, sim. Pode ser que ele seja um bom embaixador e tal. Mas eu acho que um cargo político assim devia ter pelo menos um concursinho, uma provinha e tal. E se ele passar, bem. Mas eu acho que tem gente tão capacitada quanto ele que pode exercer o cargo igual ou melhor a ele. Então, se tivesse uma provinha, algum jeito de passar, como se fosse um vestibular, por que não, né? Tá, e tem o escrutínio por parte da Comissão de Relações Internacionais, Relações Exteriores no próprio
Senado, não é que a partir de indicado ele já é, né? Ele tem que passar por essa aprovação aí. Gente, tem que aprovar o inglês primeiro. Mas vamos lá, obrigado pelo ouvinte que participou aqui com a gente. Não dá pra gente colocar todas as mensagens, mas fica aí uma amostragem do que a gente recebeu aqui em torno da nossa enquete hoje pelo WhatsApp. Olha, acabou. Agora só na segunda-feira, a partir das 10 da manhã, em mais uma edição do nosso Morning Show, esta revista radiofônica. Não tretem. Boa. Bom final de semana pra todo mundo. Segunda a gente tá de volta. Cuidem-se, hein?